Se a diferença entre a 70D e a 80D é muito pouca, porque é que a Canon resolveu lançar a 77D? No vídeo de hoje vamos tentar ver as principais diferenças entre a 77D e a 80D. Não se percebe muito bem porque é que a Canon resolveu chamar esta máquina de 77D. Embora claramente esteja no segmento entre a 70 e a 80D, não há nenhuma máquina que seja 53D ou 52D, mas existe uma clara organização das máquinas. Existem máquinas de entrada de segmento com 3 dígitos, que é o caso da 550D, 600D, 700D, 800D. Existem máquinas com 2 dígitos, que são ligeiramente mais profissionais, que é o caso da 70D, da 80D e agora da 77D. E depois existe um dígito, que são as máquinas da gama mais profissional, que é 7D, 5D, 6D, 1D. E, embora o 77D seja um número aparentemente arbitrário, está mais próximo da 80D e mais distante da 77D. Até aqui é óbvio. Mas o 7 é um número que já figura na Canon, como por exemplo a 7D. E talvez a Canon queira fazer algum ponto com isto, ou seja, chamarmos de 77D porque é o equivalente a 7D nas câmaras de um dígito. A 80D neste momento custa $1.100. A 77D custa exatamente o mesmo que a 70D, ou seja, $900. A 77D é praticamente uma 80D, mas mais barata. E isso significa que existe menos qualidade no hardware que a 77D tem em relação à 80D. O primeiro ponto, e talvez dos mais significativos, é que a 77D tem um pentamirror, ao contrário do que tem a 80D, que tem um pentaprisma. Um pentamirror não é algo muito comum nas máquinas da Canon. Na verdade, até a 10D, uma máquina que é de 2003, tem um pentaprisma. A principal diferença entre pentamirror e pentaprisma tem que ver com a qualidade do material. O pentaprisma é exatamente um vidro e o pentamirror é um conjunto de espelhos. O resultado da utilização disso é que o viewfinder da 77D vai ser mais escuro e apanha apenas 95% da área que vamos fotografar, ao contrário do que acontece com a 80D, em que eu no viewfinder vejo 100% daquilo que vou capturar na minha fotografia. Pelo facto do pentaprisma ser uma peça maciça, também não há risco de obtermos pó dentro do pentaprisma. Já no mesmo não é possível no pentamirror, uma vez que é um conjunto de peças. A segunda diferença é o número de frames por segundo que a máquina é capaz de fazer, ou seja, o número de fotos por segundo que a máquina é capaz de tirar. A 77D tem 6 frames por segundo e a 70 e a 80D têm 7 frames por segundo. Na 77D a bateria também é diferente. É uma bateria mais fraca, são 1040 mAh e na 80D são 1800 Ah. A bateria da 80D é compatível com todas estas máquinas e o contrário não acontece, ou seja, nem é possível utilizar as baterias destas máquinas na 77D, nem a bateria da 77D nestas máquinas. Portanto, é um ponto importante e, sobretudo, a diferença está no tempo de utilização da máquina. Por bateria, a 77D vai fazer muito menos fotos do que acontece na 80D. O mínimo shutter speed da 77D é 1 sobre 4000. Na 80 e 70D é 1 sobre 8000. 1 sobre 4000 é um número característico de máquinas de entrada de gama, como a 100D, 600D, 700D e por aí fora. O flash sync speed da 77D é 1 sobre 200. Na 80D é 1 sobre 250. Em termos de pontos que a 77D é melhor do que a 80D, é que, além de Wi-Fi, como existe na 77D, na 80D e na 70D, a 77D também tem Bluetooth, ou seja, vai facilitar um bocadinho a comunicação entre o telefone e a máquina. No fundo, pode melhorar um bocadinho a experiência do utilizador. O Bluetooth é um protocolo de comunicação mais fácil de utilizar, consome menos bateria e isso realmente não temos na 80D. Na 77D, a Canon também anuncia que tem estabilização de imagem, embora seja estabilização de imagem digital, que é aquilo que se encontra nos telefones, ou, por exemplo, podemos fazer também em pós-produção. Não é o mesmo estabilizador de imagem que temos na Sony Alpha 7R2 ou até na Alpha 6500. É um sensor digital apenas e não é um sensor mecânico. A 77D tem exatamente o mesmo número de pontos de autofoco que a 80D. São 45 pontos de autofoco. Ainda é um bocadinho cedo para conseguir dizer qual destas máquinas é melhor. Eu acredito que sejam exatamente iguais. Depois desta comparação, a pergunta que se põe é qual das máquinas comprar.
A 77D, que acabou de sair, é mais barata, mas tem menos features. A 80D, que já saiu há algum tempo, mas é mais cara. Bom, a diferença são $200 e o sensor das máquinas é praticamente igual. Se estivermos a falar de uma utilização mista, em que a pessoa quer tirar fotografias e também quer fazer vídeo, o ideal será comprar a 80D. Esses $200 a longo prazo provavelmente vão ter benefícios. Se quiserem fazer exclusivamente vídeo, não tem razão de utilizarem a 80D em relação à 77D. Mas mais tarde eu noutro vídeo posso-vos falar da T7i para percebermos porque é que tem exatamente o mesmo sensor do que é encontrado na 77D e na 80D, mas é ainda mais barata e custa apenas $749. Fiquem para ver, até uma próxima, muito obrigado. Por favor, deixem um like, até breve.